Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus Hortolândia, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de princípios da siderurgia. São alguns tópicos, algum conteúdo que eu achei interessante para a gente começar aqui essa aula teste. Espero que vocês gostem, tá? Já vai deixando aí um curtizinho aqui mesmo no YouTube. Siga a página da Fabricação Mecânica do campus. E vamos lá, tá? Então, quem tiver dúvida pode deixar aqui mesmo no YouTube ou pode deixar na plataforma do Moodle, mandar e-mail também serve no renato.silva@ifsp, tá? Então, tem vários jeitos aí de entrar em contato comigo, tá bom? Então, gostaria de começar mostrando aqui um objeto feito de aço, né? Uma faca. Acho que todo mundo que olha uma faca a princípio acha que é um objeto simples de ser fabricado, né? Porque tem normalmente um baixo custo. Porém, para alunos da mecânica, né, de uma maneira geral, técnico ou que está cursando engenharia, ele consegue perceber ao longo do curso que mesmo uma faca possui uma complexidade bastante grande para conseguir, né, a sua fabricação para chegar num produto final, tá? Então nessa aula a gente vai falar do início disso tudo, né? Como que nasce essa história de aço, como é que a gente consegue chegar nesse objeto, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso nessa primeira parte do princípios da siderurgia. Bom, então, rapidamente, o termo siderurgia, como a gente conhece, ele provém do grego, e basicamente quer dizer o seguinte: sideros, que é ferro, e ergon, que é trabalho. Tá? Então aqui já dá para entender o sentido, né, na qual um trabalho realizado no ferro vai dar origem, né, a um aço. Tá? Esse é um conceito de fato. Tá? A gente vai entender um pouquinho aí como que funciona isso. Existem algumas referências antigas que datam aí aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Já há aí algum trabalho, né, realizado com óxido de ferro. Tá? A gente vai ver que a maior limitação com relação a trabalhar com o aço propriamente dito, o ferro e posteriormente o aço, é a questão de temperatura, é a questão mesmo do trabalho em si, que é bastante dificultado, já que o ferro tem uma temperatura de fusão bastante alta comparado, por exemplo, com o bronze, né? Bom, então vamos lá. Antigamente, né, aí nos fornos primitivos, o conceito era o seguinte: eu tinha a abertura, né, normalmente escavações, abria então esses poços e inseria dentro carvão e também o minério de ferro, né, que a princípio são essas rochas, né, essas pedras, e soprava um ar para dentro desses fornos. Tá? Esses fornos abertos, eu tinha uma baixa produtividade porque há uma perda bastante grande de calor aqui por radiação, convecção, enfim. E aí a ideia foi se aprimorando, fechando o forno, né, soprando o ar para dentro com um escape aqui controlado desses gases. Enfim, com o tempo foi colocando os outros artifícios, foles, né, roda d'água, para insuflar ar sob pressão dentro desse tipo de equipamento, dentro desse tipo de forno. Tá? Qual era o objetivo aqui? A obtenção, então, de ferro no estado pastoso, a princípio, né, e posteriormente, já na Revolução Industrial, a obtenção aí de ferro, como conhecido, no estado líquido. Né? Bom, o que se sabe é que na superfície da Terra a gente tem uma imensa variedade de substâncias formadas ao longo de milhares de anos pela natureza. Né? Então, da explosão de Big Bang, deu origem ao nosso planeta e dessa explosão, né, dessa reação química, física, se deu origem também a alguns minérios presentes no nosso planeta. Ao longo de milhões de anos, também houve transformações e até hoje ocorrem transformações em nosso meio. Então, assim, a natureza está sempre aí, ainda, vamos dizer assim, abre aspas, né, produzindo, fabricando
esse minério de ferro. Tá? É claro que ao longo de milhões de anos a gente tem uma quantidade bastante grande já produzida, proporcionalmente ao que a gente tem aqui no intervalo muito curto de tempo. Né? Bom, essa substância a gente dá o nome de minerais. Então, a gente tem minério de qualquer tipo de metal, tá? Então, minério de cobre, minério de alumínio, minério, cada um deles tem um nome, mas para essa aula em si não tem tanto, não interessa tanto para nós saber o nome de cada um dos minerais, né? O que é importante para a gente saber é que esses minerais eles contêm na sua composição química a presença de outros metais, né? De átomos aí estranhos, né, a essa maioria que compõe esse mineral, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai entender mais sobre isso. Bom, o minério então é uma rocha que contém grande quantidade de um elemento químico livre ou combinado com outro elemento. Essa é a ideia. Então eu tenho um elemento químico livre ou, que é o mais comum, combinado com outro elemento, tá? Esse minério, quando vem na forma livre ou vem na forma quase pura, a gente chama ele de nativo. Né? Então é aquele minério, ou melhor ainda, é aquele metal que a gente encontra, se não puro, quase puro. Exemplo clássico, o ouro. Né? Bom, uma rocha é considerada minério quando tem alguma importância econômica, o que depende, obviamente, da concentração e também da viabilidade econômica de tirar, de extrair essa substância de interesse. Então, como é que é feito isso? Né? Então, há toda uma pesquisa de solo, geólogos principalmente, né? E também engenheiros, metalúrgico, engenheiro de minas, né? Minas de energia, também tem aí todo um trabalho de fazer estudo nesse solo para verificar se tem algum minério de interesse comercial e se há viabilidade para a extração desse minério. Tendo viabilidade, esse minério tendo algum interesse econômico, aí então todo um protocolo ambiental por trás para que haja a extração, a remoção desse minério em meio à natureza, tá bom? Bom, a ideia simples é o seguinte, né? O minério ele tem aí normalmente uma oxidação positiva, que significa basicamente, né, que o minério tem que sofrer uma redução para ele se tornar de uma forma mais simples. Como esse minério ele vem ligado normalmente a um oxigênio, né, o elemento principal, a ideia então é que haja uma redução para que eu tire esse oxigênio, principalmente, né, que está ligado a esse minério, para que eu torne ele numa forma mais pura, tá? Então, os processos de siderúrgicos, de uma maneira geral, né, ou metalúrgicos, né, de transformação, visam aí, são processos de redução, a grande maioria de óxido-redução, para a extração desse oxigênio. Tá? Então a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, não nessa aula, a respeito desse, como que é realizado isso, tá bom? Aqui eu coloquei só uma foto, então se você que está assistindo essa aula tem interesse em conhecer um pouco de minerais, você pode pausar o vídeo agora e pesquisar a respeito de cada um desses minérios. Cada um desses minérios, ele tem aí em sua composição algum elemento principal, tá? Então, por exemplo, aqui a cromita, né, que tem a presença de cromo, o cobre nativo, que é o cobre no estado quase puro ou às vezes puro. Então tem uma gama bastante grande aqui de minérios, tá? Então quem tiver interesse pode fazer isso de pausar o vídeo agora e pesquisar a respeito dessas pedras, bastante bonitas algumas, né? Tudo bem? Então vamos lá. Para chegar no aço que eu mostrei agora, né, na faca, a gente parte de dois caminhos básicos. Um caminho que a gente vai trabalhar com a sucata de ferro, a sucata de aço, que são aí as usinas semi-integradas, a gente vai falar em outro momento disso, e nas usinas integradas que a gente vai trabalhar com o minério de ferro proveniente da extração mineral. Tá? Então, essa aula, esse tópico de aula e o próximo, a gente vai tratar especificamente do minério de ferro, tá bom?
em algum outro momento a gente vai trabalhar também como é feita a partir da sucata, tá? Então, para a gente chegar nesse material, né? Veja, não estou nem falando para chegar na faca, para chegar no material, né, que eu fabriquei essa faca, eu preciso de 3 elementos básicos: o minério de ferro, o carvão e o calcário, tá? Então, a gente vai falar de alguns hoje, né, e alguns na próxima aula, com um pouquinho mais de calma, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso, né? Então, a gente já sabe que eu preciso, obviamente, do minério de ferro, que é uma rocha que eu encontro na natureza, que é feita a extração. A empresa que tem aí a maior importância no Brasil e também uma importância bastante grande internacional é a Vale. Hoje uma empresa de capital aberto, ou seja, não tem um dono específico, mas tem ações aqui em São Paulo, né, no Ibovespa, e tem ações também em outros países. E a Vale ela faz todo esse trabalho de extração. Não é a única, outras empresas, CSN também faz esse tipo de extração. E a Vale vende esse minério para empresas do Brasil, mas principalmente para a China. Então ela importa, faz um trabalho aí de exportar esse produto, tá? Bom, no Brasil, né, temos a maior reserva do mundo, que é a reserva de Carajás. Então a gente tem um grande potencial aí de vendas de minério de ferro. E tem aí um estudo que faz uma aproximação de algo perto de 49 bilhões de toneladas de minério de ferro presente no Brasil. A maior parte disso é em Carajás, lá no Pará, que fica a maior mina do Brasil, se eu não me engano, uma das maiores do mundo, da extração de minério de ferro. Tá? Bom, o ferro ele é encontrado na natureza de forma ligada com outros elementos. Então, a gente tem basicamente o oxigênio ligado ao ferro e algumas impurezas, que a gente chama, é um nome mais técnico, como ganga, né, que são basicamente rejeitos de minério, tá? São impurezas, vamos dizer assim, tá? Bom, só para a gente conhecer, existem 3 tipos de minérios mais clássicos, mas eu vou apresentar aqui para vocês 2, tá? Que são os mais comuns de serem encontrados. A magnetita, que é o Fe3O4, que possui 72% de ferro. É um minério difícil de ser encontrado, não tem muitas jazidas, não é encontrado como a hematita, que apresenta aí uma maior quantidade, tá? Então existe aí minas de magnetita, principalmente na Suécia, mas não é um minério tão comumente encontrado, tá? A hematita, sim, principalmente aqui no Brasil, é o minério mais característico do nosso país, então tem maior quantidade. Ela corresponde aí a aproximadamente 70% de ferro, 30% de oxigênio. Possui uma cor diferente da magnetita, ela é cinzentada, cinza avermelhado ou cinzentada avermelhado. Então dá para ver aqui alguns veios avermelhados, né, no nosso desenho. Deixa eu só pegar aqui para ajudar a gente, um ponteiro. Então não sei se todo mundo consegue enxergar aí, mas tem uns veios avermelhados diferentes da magnetita que já não apresentam essa característica, tá? Então, a maior mina encontrada no Brasil hoje é em Carajás, no estado do Pará. Até um tempo atrás era a mina de pedra, que é da CSN, em Minas Gerais, se eu não estou enganado, tá? Então, Carajás, essa mina no céu aberto, é uma mina da Vale, né? A Vale tem permissão de exploração, então ela é a maior mina a céu aberto aí do Brasil e uma das maiores do mundo. Bom, como que é feito isso? Então, é feito todo aquele estudo que eu já comentei e é feita as extrações, né, desse material, tá? Minas, também chamado de jazidas. Essas minas de minério de ferro, normalmente, ela é em céu aberto. Então, as escavações ocorrem em meio aberto. Não é como a gente vê, por exemplo, para carvão mineral, que é feito em escavações fechadas. Tal, né? A maioria das minas de minério de ferro é feito em céu aberto, tá? Então existem máquinas aí fora de estradas enormes que fazem todo esse trabalho pesado de extração, né? Algumas vezes
com o uso também de explosivos, principalmente quando se trabalha aí com minério de ferro bruto, né? Então é feito também algumas explosões aí para trabalhar com esse material. Essas escavações começam na superfície e vão se aprofundando. Então é feito umas escavações e vai aprofundando, podendo chegar aí a profundidades até 1000 metros. Então veja, abaixo do nível do solo. Então são escavações enormes. Bom, aqui eu coloquei um desenho esquemático para a gente conseguir entender um pouco a respeito dessa parte da extração mineral, tá? Então tem essas máquinas que fazem todas essas escavações, né, retiram esse produto e colocam em caminhões, que a gente chama de caminhões fora de estrada, né, essas retas escavadeiras aqui. É importante dizer aqui, né, que esse material ele não é encontrado limpo, bonitinho na natureza, né? Não consigo pegar aqui com a escavadeira só minério de ferro. A gente pega também sílica, né, argila, enfim, a gente pega outros elementos presentes aqui na natureza, tá? Outros também minérios, às vezes, tá? E tudo isso vai lá para o caminhão que leva esse negócio. Então, veja, eu não consigo simplesmente só tirar o minério de ferro aqui. Isso a gente vai fazer depois, tá? Então, esses caminhões fora de estrada levam isso para umas pilhas, né, onde está a estocagem desse material, e depois é alimentado em esteiras, né, para o nosso aqui classificador, moedor classificador, tá? Nem sempre é feito isso de caminhão, às vezes a gente usa já parece o pessoal chama de gafanhoto, né? Uma máquina que faz toda essa captura desse material e lança aqui nas esteiras. Bom, então esse material, ele passa aqui por um processo de trituração, né? Um processo de lavagem e decantação, e aí sim ele vai ser empilhado depois, né? E normalmente utilizando aí de trens, né, de locomotivas, levado para algum porto para ser esvaziado em navios, por exemplo, para ser mandado para a China, tá? Bom, então é feito aqui todo um processo de moagem, né, de classificação e limpeza, tá? Essa limpeza normalmente acontece em tanques. Existem duas possibilidades, mas aqui eu vou falar que é mais utilizado. Então eu faço toda uma lavagem desse material, né? E aí por decantação ou por algum sistema magnético, a gente tem então a limpeza desse material, tá? Essa água suja, né? Essa água barrenta é o que é normalmente despejado lá nos diques, nos reservatórios de lama, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso, tá bom? Então, toda essa água que fez a limpeza, né, dessa terra, dessa sílica, né, diferentes tipos aí de argila, sílica, enfim, que a gente usou para lavar esse minério de ferro, para tirar esse material, né, ele é lançado nesses diques, tá? E aqui embaixo eu coloquei uma foto já da reserva, tá? Então aqui estou mostrando uma jazida já aberta com as escavações. Então cada uma dessas trilhas aqui, né, foi feita uma escavação, foi tirado o minério, foi tirado a argila, a terra, para que fosse processado posteriormente. Tudo bem? Bom, e aí a gente entra mesmo na ideia do minério de ferro, tá? A obtenção de material dessa etapa de classificação, né, de moagem, classificação, a gente tem aí a saída de 3 tipos de produto: o material granulado, o sinter feed e o pellet feed. Cada um deles tem a sua importância, tá? O material granulado a gente usa direto no alto-forno, que é o equipamento que vai transformar tudo isso em ferro gusa. E o sinter feed e o pellet feed a gente precisa processar para trabalhar, tá? Bom, qual é a questão por trás disso?
Na década de 50, década de 40, década de 50, 1940, 1950, a gente tinha bastante, vamos chamar assim, desperdício de matéria-prima. Por quê? Porque esse material muitas vezes é encontrado em forma de partículas muito finas, pó fino, que até então tinha grande dificuldade de ser utilizado no alto forno, porque eles eram facilmente elevados, né, pela pressão do alto forno. Então, com o tempo, viu a necessidade de transformar esse material em algo que fosse produtivo, tá? E é isso que é o sinter feed e o pellet feed. Ele vai trabalhar com esse pozinho fino de minério de ferro, na qual até então não se dava para trabalhar, e com o meio de aglomeração foi possível obter um material de valor comercial, tá? Então, eu tenho a etapa de britamento, peneiramento, que é moer esse material que tem uma granulometria maior, classificar, peneirar, classificar. As misturas, né, desse material que eu acabei separando, a questão da moagem, que é para tornar pó, as concentrações de pó, a classificação, e a aglomeração, que é o caso do sinter feed para sinterização e para pelotização, pellet feed. Tudo bem? Então, vou dar uma parada aqui, a gente entra para a parte 2, toma uma água lá, descansa e já já a gente volta, tá bom? Abraço.